Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal tem como objetivo levar a palavra de Deus até você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Amados, hoje quero vos trazer uma palavra mais do que especial, uma palavra solene, um assunto de suma importância, que nos últimos dias muitas pessoas, muitos irmãos, muitos crentes têm esquecido, que é sobre a segunda volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele falou que ele subiria após a ressurreição, mas que ele iria voltar. Amém? Então, peço a você que tem uma Bíblia, que abra ela no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 21, do versículo de número 7 ao versículo de número 11. Lucas 21, do versículo 7 ao versículo 11. Vamos à leitura da palavra? E como versículo bônus, o versículo de número 27. Diz assim a santa palavra de Deus. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerra, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Vamos orar? Pai, graças te damos, Pai, porque mais uma vez estamos diante de Ti, diante da Tua presença. Pedimos a Ti, Senhor amado, através do Teu Santo Espírito, que esteja nos revelando a Tua palavra. Fala conosco, Senhor amado, que a Tua palavra venha servir de alerta nesses últimos dias, Senhor amado, a qual o Senhor se aproxima de retornar. Pedimos a Ti, ó Senhor amado, em nome de Jesus, que tenha misericórdia, Pai, que a Tua graça, Pai, se estenda sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amados, como eu falei no início, então, este é um assunto de extrema importância, de grande relevância, por conta, amados, deste assunto. Da epígrafe do texto diz o princípio das dores. O que então Lucas está querendo dizer com esta epígrafe? Ele está falando então que o princípio das dores, ele está relacionando a volta de Jesus como uma mulher grávida. Quando se inicia então as contrações, é sinal que ela vai ganhar? Não, mas é sinal que o bebê está próximo. Os discípulos então perguntam para Jesus: quando que isso acontecerá? Quando então, Senhor, é que o Senhor voltará? E ele mesmo responde, que ele diz assim então: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Veja para que não sejam enganados. Nós não devemos nos esquecer, amados, que a palavra de Deus diz que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. Note você então que o Senhor Jesus, ele diz: Vede que não sejais enganados. Então o Senhor nos dá um alerta para que nós não venhamos a cair no conto da carochinha. Muitas igrejas se levantaram ao longo de todos esses anos, muitas denominações, muitas seitas, muitas heresias, a qual distorcem a palavra de Deus. E nós devemos ter muito cuidado, porque nós devemos conhecer a palavra de Deus para que não venhamos a ser enganados com falsas heresias, com falsos ensinamentos sobre o retorno de Jesus. Aqui nós podemos perceber então que o Senhor enfatiza não somente isso, mas também: muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. Quantas pessoas ao longo dos tempos, ao longo das décadas, se levantaram dizendo: Eu sou Jesus, eu sou um enviado de Cristo, procedendo muitas vezes com milagres, mas milagres fraudulentos ou milagres do maligno,
dizendo ser o próprio Jesus. Aqui mesmo no Brasil existe um senhor chamado Henrique Cristo que blasfema o nome do Senhor, dizendo que ele é Cristo. Mas também em muitos outros lugares do mundo, muitas pessoas dizem ser Jesus Cristo. E diz também, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Nós também podemos aqui perceber e trazer também à tona a memória quantas pessoas, quantos homens e mulheres que se diziam saber a revelação de Jesus de quando ele irá voltar, mas erraram fraudulosamente. Ouviram dizer Jesus vai vir tal dia, marcaram data, marcaram hora e Jesus não veio. A própria Bíblia diz que nem o Senhor Jesus sabe quando ele irá voltar, mas somente Deus sabe quando ele irá voltar. Ele diz, não os sigais. Então, se porventura você está ouvindo, você está seguindo esses falsos mestres, esses falsos ensinos, caia fora, é cilada. A única salvação está em Jesus Cristo e Jesus ainda não veio. Por isso que nós vamos olhar aqui os sinais, alguns dos sinais, porque são muitos, alguns dos sinais que ele deixou. Então, dito isto, nesses primeiros versículos, então, prossigamos. Versículo de número 9. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Amados, Jesus aqui então fala sobre guerras, revoluções. Hoje nós estamos vivendo na era da tecnologia, na era da informação. Nunca nos últimos anos se ouve e se tem tanta informação como nos dias de hoje. Você que está assistindo pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, pela TV, você tem acesso ilimitado a todas as informações. E você está percebendo que há muitas guerras ainda nos dias de hoje. Aconteceram então a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fora as outras revoluções anteriores a elas. Revoluções sangrentas, revoluções comunistas, revoluções totalitárias, a qual mataram milhões, bilhões de pessoas. E ainda nos dias de hoje está se intensificando isso com a guerra da Rússia, da Ucrânia. Há poucos dias então, Israel sendo bombardeada pelo Irã. Temos que ficar atentos aos sinais. Jesus disse, haverá guerras e revoluções. Não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Ou seja, então, muitas guerras aconteceram, estão acontecendo e acontecerão até a vinda de Jesus. Mas devemos prestar atenção. Prossigamos. Versículo 10. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Ou seja, nação invadindo nação. E quando o Senhor fala de reino contra reino, fala mesmo das divisões que haverão dentro dos seus próprios países, estados lutando contra estados, cidades contra cidades. Estes são os sinais. Versículo 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas também, grandes sinais nos céus. Há poucos anos, então, passamos por uma grande pandemia, a pandemia do Covid-19, a qual matou, dizimou milhões de vidas, ceifou diversas vidas, como a peste negra, a peste bubônica, a febre tifo, malária, muitas doenças, muitas epidemias que no passado acometeram e ainda hoje acometem muitas mortes. Amados, os sinais estão aí. Como o Senhor falou, é o princípio das dores, ou seja, as dores, elas vêm, são fortes, mas ainda não é chegado o nascimento do bebê. Ou seja, a terra clama, a terra anuncia a volta do seu Criador. Por isso eu digo a você que está afastado dos caminhos do Senhor, retorne a Ele, reconcilie-se com Ele, para que naquele dia nós não venhamos a ser pegos de surpresa, porque a palavra de Deus fala que nós não sabemos e aquele dia será como o ladrão que entra na sua casa. Você não sabe, eu não sei quando que um ladrão poderá invadir a nossa casa.
Então devemos vigiar, ficarmos atentos a todos os sinais. Terremotos. Amados, no Brasil, muitíssimos poucos casos de terremotos há alguns anos atrás, 20, 30, 40 anos atrás, não aconteciam. E nesses últimos tempos nós podemos ver várias notícias de grandes abalos sísmicos no Brasil. Japão, grandes tsunamis, terremotos temporais. É a natureza anunciando a volta do Senhor Jesus. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. A ciência hoje nos mostra muitas vezes grandes sinais nos céus, nas nuvens, nos astros. É o Senhor anunciando a sua volta. Amados, nós, como crentes, devemos ficar espertos, devemos nos firmar com o Senhor. A palavra de Deus diz que naquele dia nós devemos ser como as virgens prudentes que não deixaram o azeite faltar. Então nós devemos andar sempre alertas. Jesus está voltando. Olha o que está acontecendo no mundo. Grandes barbáries. É o aumento do homossexualismo, o aumento dos homicídios, das mortes. Pai matando filho, filho matando pai. Grandes e grandes acontecimentos ao redor do mundo. Não podemos achar que simplesmente isso é um acaso que o mundo está desgovernado. Não, Jesus está voltando. Mas eu tenho uma esperança para você. A Bíblia diz que se nós crermos no Senhor Jesus, nós seremos salvos. Então, creia no Senhor Jesus. Você que ainda não crê, entregue a tua vida a Ele. Entregue a sua vida a Cristo Jesus, para que você venha a estar sendo salvo pelo Senhor. Para fecharmos agora então, Lucas 21, versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. É este momento mais aguardado por todos os crentes de todos os tempos. O momento em que o Senhor Jesus virá no céu com grande poder e glória. Ao ressoar da última trombeta, o Senhor Jesus virá para nos buscar para a vida eterna com Ele nos céus. Amém? Amados, deixo esta palavra de alerta para você. Peço a você que medite nesta palavra. Leia, releia, busque ao Senhor enquanto ainda nós o podemos encontrar. Amém? Deus o abençoe em nome de Jesus.